A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Que manhã extraordinária. Ganhei em muito com tudo que já ouvi até esse presente momento. Palestras maravilhosas que nos edificam, que nos preparam, que nos ajudam a entender um contexto atual pelo qual a igreja está envolvida. Quero agradecer ao pastor Valdomiro pelo convite. Muito obrigado, meu amigo. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na mesma função durante um período, e é muito bom estar aqui com você e com toda a sua equipe. Antes de ser pastor de tempo integral, eu fui ancião e fui diretor de congregações também por 15 anos. Quando eu fui fazer teologia, eu já estava avançado em dias, amém, irmãos? Eu não era um menino recém-formado, já tinha família constituída, e pela graça de Deus e pela misericórdia dele, ele permitiu que eu me formasse e tornasse um pastor. Deus me deu a bênção de ser pastor voluntário, como vocês hoje, a maioria dos que estão presentes aqui são pastores voluntários. Assim considero todos os anciãos, e eu falo porque durante 15 anos assumi essa função. Conheço o dia a dia do ancião e o dia a dia do pastor de tempo integral. O ancianato tem um ministério de tempo dividido. O ancianato, nós trabalhamos para manter a nossa família, o nosso sustento, um trabalho secular, mas nós também trabalhamos espiritualmente. Trabalha para esse momento temporal, mas trabalha também por um momento muito especial, que é viver eternamente nos céus. Antes de fazer teologia, eu era oleiro. Daí, o porquê da minha vinda aqui hoje. Porque eu fui oleiro durante muitos anos da minha vida. E, aliás, eu vou pedir que pode a mídia colocar lá. Vocês estão vendo aqui uma foto. Esse senhor em pé aí é meu pai. Bem em frente a ele está o meu irmão, que até hoje já está com mais de 70 anos. Esse meu irmão continua com a empresa, com a fábrica de cerâmica em Belo Horizonte. E esse garotinho aqui, bem pequenininho aqui, sou eu. Em outras palavras, eu nasci praticamente dentro de uma cerâmica. E aqui, essa é a mesma foto. Aqui nós temos um pouco mais da minha vida. Aquele rapaz ali ao lado é meu irmão e do outro é um funcionário. Meu pai está naquele cantinho e uma menina lá da região onde tinha cerâmica. Esse do meio, aí sou eu. E esse é um tipo de material, vasos, que nós produzíamos lá naquela ocasião. Esse é meu pai, foi ele que me ensinou o ofício como ser um oleiro. Aqui ele está fazendo uma série de bases, todas elas como fundamento para ter um abajur, me veio à mente agora, o abajur. Aqui você encontra ele novamente. Há muitos tipos de barro, e é bom a gente já começar falando um pouco sobre a argila, né? Nós vamos usar um pouco aqui hoje. A argila tem argila rosa, tem amarela, tem marrom, tem argila branca e tem a argila preta também. A argila preta ela é muito interessante. Depois que você queima ela, essa argila o vaso não fica preto e nem vermelho, como comumente nós encontramos. Ele fica branco.
totalmente branco. Essa é uma argila que nós usávamos também naquela época. Esse aqui já sou eu agora. Antes de ir para o seminário, eu fiz esse vaso. Esse é o maior vaso que eu consegui fazer, até porque tinha limites no torno lá. Esse vaso você não faz ele de uma vez só. Ele tem vários estágios aqui. Primeiro na base, depois você vai colocando partes, tudo feito no torno. Por isso que ele está muito retinho assim. Há possibilidade de fazer vasos manualmente, sem torno? Sim, existem muitos oleiros assim. Mas esse foi feito no torno. E esse vaso tem até hoje, lá na fábrica, ele foi colocado numa coluna para que as pessoas que passam na avenida onde está a fábrica vejam que ali é uma fábrica de cerâmica. Sou eu também. Aqui eu estou trabalhando não com argila branca, mas isso também é base para abajur, onde eu estou preparando essas bases para serem, então, pintadas. Aqui apenas uma foto que eu quero dizer para vocês o seguinte: todos nós aqui somos barro. Amém? Eu vejo aqui que todos nós saímos do pó e, segundo as Escrituras, faremos o quê? Se Jesus voltar ao pó, nós voltaremos. Eu até me lembro de um caso de um pastor que falou muito sobre esse assunto e falou que a igreja era pó, era pó, era pó, e isso aí ficou impregnado na mente das pessoas. De repente, ele chamou um irmão lá, um diácono, para fazer a oração final, e o diácono começou: Senhor, abençoe o pastor que é pó. E ele foi falando: abençoe, Senhor, a minha esposa que também é pó, os meus filhinhos que são pozinhos. O argumento foi acabando, ele virou e falou assim: Senhor, abençoe essa poeirada toda que está aqui na igreja. Meu pedido hoje é que Deus abençoe essa poeirada toda aqui. Saiamos daqui enriquecidos para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Isaías confirma essas palavras quando ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obra de quê, irmãos? Então aqui todos nós somos barro e somos obras das mãos de Deus. O Pai Divino literalmente colocou a mão na massa para criar Adão da matéria chamada argila. E isso passou a todos nós. Mas hoje eu quero falar, dentro do tema proposto, nas mãos do oleiro. E o texto que nós escolhemos está em Romanos, eu vou colocar aqui na tela também, você pode acompanhar esse texto. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amados, o apóstolo Paulo aqui está falando à igreja em Roma sobre a vida espiritual dos crentes, e ele faz uma comparação entre dois tipos de vaso, o vaso de honra e o vaso de desonra. Os vasos, nos dias de Paulo, eles eram utilizados para quase todas as coisas. Era um utensílio muito usado nos tempos bíblicos. Estes vasos eram para guardar coisas, como, por exemplo, o trigo. No templo, existem muitos textos bíblicos, que eu não vou entrar agora nesses detalhes,
que falam que eram armazenado o trigo e armazenado também o azeite, símbolo do Espírito Santo. E o trigo, símbolo de Jesus, que é o pão vivo que desceu dos céus. Mas eram também reservados para ser como um arquivo que guardava documentos. E você encontra um texto muito interessante em Jeremias 32. Olha o que diz esse texto aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e colocas num vaso de quê, irmãos? De barro, para que se possam conservar por quanto tempo? Muitos dias. Então se colocava ali uma escritura, e vocês se lembram muito bem, historicamente, nós sabemos que a arqueologia descobriu em Qumran, ela descobriu muitos textos bíblicos encontrados por pastores ali que mostram e revelam a vericidade da Bíblia. O que determina o valor de um vaso, naquela época, não era a sua beleza, diferente dos nossos dias, não era. O que determinava o valor do vaso era o que estava no seu interior. Aquilo que estava dentro do vaso é que determinava o seu valor. E é nesse contexto que Paulo faz uma comparação. Nós, neste sentido, como vasos nas mãos do oleiro divino, Deus, sabemos que o nosso valor também não está no nosso exterior, mas está naquilo que está dentro do nosso ser, do nosso coração, da nossa vida. É por isso que 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Então, a minha pergunta inicial nesta manhã é: como que está o seu interior? Uma autorreflexão, como está o seu interior? Vamos comparar esses vasos citados por Paulo. Primeiro, eu quero começar com o vaso, acabei não colocando isso aqui, vaso de honra e vaso de misericórdia, a mesma coisa. Esses vasos não eram feitos para ficar escondidos numa casa. Pelo contrário, eles eram para mostrar realmente a sua utilidade. O que tinham dentro desses vasos. Os vasos de honra da Igreja de Deus, aqui no Mato Grosso, especialmente na Associação Leste Mato Grossense, esses em todas as regiões que nós estamos inseridos, seja um reflexo da glória de Deus, para que Deus possa olhar para mim e para você e distinguir em nós que nós transmitimos a glória de Deus. Os vasos de honra da Igreja de Deus são moldados para glorificar o nome de Deus. O apóstolo fala dos vasos como vasos de misericórdia. E isso é muito importante, porque estes vasos, eles são moldados para levar compaixão à miséria do outro. Ou seja, levar a misericórdia. É por isso que nós ouvimos por esta manhã aulas extraordinárias que nos mostraram a importância de nós sermos missionários. Porque como vasos nas mãos de Deus, vasos que honram o nome de Deus, que glorificam o nome de Deus, dentro do nosso interior tem tudo aquilo que as pessoas necessitam, que elas precisam. Aqui está o trigo, Jesus Cristo. Aqui está o óleo, o azeite, o Espírito Santo, que conduz as nossas vidas. E aqui também está a santa palavra de Deus, que está nas nossas mentes. Então nós saímos agora para pregar, para cumprir a missão, porque nós somos vasos de misericórdia. Amém?
somos usados por Deus para anunciar as boas novas da salvação. É como nós costumamos dizer, as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todas as suas obras. Salmo 145, verso 9. Quando você demonstra misericórdia, você reflete Deus. Demonstrar misericórdia, agir com misericórdia, nada mais é do que cumprimento da missão. E nós estamos aqui hoje porque nós somos vasos de misericórdia. Queridos, você tem sido esse vaso de honra, cheio da unção de Deus, cheio do pão vivo que desceu dos céus, o trigo, cheio também da palavra de Deus nos seus lábios. Encha-se da presença de Deus, exerça misericórdia. Vamos levantar a bandeira do príncipe Emanuel com todas as nossas forças, porque nós, como ouvimos aqui o pastor Mateus falar, um segmento importante daquilo que o pastor Valdomiro já havia também falado, nós nascemos para ser missionários. Mas eu quero rapidamente passar para um outro tipo de vaso. Vaso de desonra e ira. Vaso de desonra e ira. Paulo fala desse tipo de vaso. Um vaso de desonra era um vaso semelhante a uma lixeira. Era um vaso que era usado para colocar coisas que não prestavam mais. O seu interior estava todo sujo. Numa casa, esse tipo de vaso, até os nossos dias, ele é escondido. Ele não vai, você vai colocar uma lixeira na sua sala? De jeito nenhum. Você esconde esse tipo de vaso. O apóstolo Paulo fala que aquele que não faz a vontade de Deus é como um vaso de desonra. O seu interior está sujo. E deixe eu lhes dizer uma coisa. Deus não usa vasos sujos. Deus não usa vasos sujos. É por isso que Jesus derramou o seu sangue na cruz, para que nós fôssemos purificados de toda a nossa maldade. Deus usa vasos limpos, e Deus quer usar a mim e a você. O apóstolo Paulo fala que Deus usou de longanimidade, ou seja, muita paciência, grande paciência, para com os perdidos, para que esses vasos de desonra se tornem em vasos de honra. Essa é a misericórdia de Deus, essa é a graça de Deus, esse é o amor de Deus. Salvar os que estão perdidos. Está vendo esse vaso aí, que eu coloquei como uma ilustração? Esse vaso aí, talvez os mais novos aqui não se lembram disso, mas os mais antigos se lembram. Esse aí era o que nós conhecemos no Brasil como pinico. Quem se lembra do pinico aqui? Se levantar a mão, não. Mas veja só, era de barro. Era aqui que as pessoas faziam as suas necessidades. Paulo compara a esse tipo de vasos aqueles que não fazem a vontade de Deus. O problema é que o pecado atingiu a toda a raça humana, diz as Escrituras, e que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Caímos em Adão num estado de depravação e miséria. E a Bíblia diz que não há um justo e nenhum sequer. Nós estamos num grande conflito, irmãos. Dentro desse contexto todo profético que foi passado e ensinado aqui, ele se desenvolve dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. Convivemos com os desejos da carne e com os desejos do espírito. Estamos nessa batalha todos os dias. A natureza pecaminosa versus a natureza espiritual. Entre aquilo que é santo quanto aquilo que é profano. Essa é a batalha que nós temos que enfrentar. Essa grande batalha.
o sofrimento, a enfermidade, nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus e da presença de Deus. Mas Isaías fala que os nossos pecados, no capítulo 59, versículo 2, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós temos que cada dia nos colocar nas mãos do divino oleiro. Todos os dias. Porque é nas mãos dele que ele vai nos refazer todos os dias. É interessante, eu vou mostrar isso bem mais fácil você entender na prática. O pecado é uma afronta a Deus porque ele é transgressão da lei de Deus. Está lá em 1 João 3, verso 4. Ele coloca a pessoa no pódio do sucesso para depois lançá-lo no abismo do sofrimento, da vergonha e da desilusão. Mas, pastor, como Deus transforma vasos de desonra em vasos de honra? Como é que Deus faz para mudar o vaso que estava sendo moldado e fazer dele um vaso novo? Nós cantamos tanto sobre isso. Temos várias músicas sobre isso, mas como é que é esse processo? Embora o pecado seja o maior mal da humanidade, é possível triunfar sobre ele. E a palavra-chave para esse triunfo chama-se arrependimento. Essa é a porta de escape. Arrepender é reconhecer que o pecado é abominável a Deus e estar disposto a todas as manhãs, na primeira hora do dia, você orar e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, cuida desse barro, cuida desse vaso, se entregar inteiramente a Ele. A graça de Deus é um favor concedido a pecadores indignos. Tem um texto em Romanos 5:20 que diz assim: onde habitou o pecado, superabundou o quê? A graça. Quando eu estava trabalhando em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós estávamos procurando um lugar para colocar uma igreja que estava crescendo muito, e aliás ela continua crescendo. É interessante que esse local que nós conhecemos era uma boate. Alguém levou para mim e falou assim: olha aqui, pastor, não encontramos, mas esse lugar lá é uma boate. O pessoal saiu da boate, mas era casa noturna, tinha todo tipo de coisas que o senhor possa imaginar, acontecia lá. Eu falei: mas me leva lá, deixa eu ver. E realmente, um lugar assim, um pouco sinistro, muito escuro, aquela coisa toda, muitas luzes, etc. E ele estava pronto para ser alugado. Eu falei assim: vai ser aqui, vamos colocar a igreja aqui. Aí alguém me procurou e disse assim: pastor, o senhor não pode fazer uma coisa dessa? Ali foi uma boate, ali as pessoas iam para extravasar todos os seus sentimentos carnais, e o senhor vai agora colocar uma igreja ali? Eu peguei esse texto, li para ele, e no dia da inauguração eu coloquei lá na frente da igreja: onde habitou o pecado, superabundou o que, irmãos? A graça. E pessoas estão sendo batizadas ali para a honra e glória de Deus. Não é o ambiente que faz o lugar, são as pessoas que ali estarão. São santos que estarão ali. É lógico que nós reformulamos tudo aquilo e fizemos um lugar muito aconchegante, muito bonito e gostoso. Entretanto, lá onde o diabo estava levando perdição, o povo de Deus entrou para levar a salvação. Deus não nos amou porque nós éramos receptivos a seu amor. Pelo contrário, Ele nos amou, mesmo sendo nós fracos, ímpios e pecadores, Ele nos amou. Alguém aqui falou que tem 30 anos de batizado. Eu já estou com 59 anos de crente batizado, amém, irmãos? Batizei no batismo da primavera com 8 anos. Soma aí, 59 com 8, você vai saber a minha idade. Batizei. Eu pergunto para vocês aqui nesta manhã, nesses 59 anos de crente, eu consegui ficar 1 ano sem pecar? Não.
Eu consegui ficar um mês sem pecar. Eu vou aproximar mais um pouco. Será que eu consegui ficar um dia sem pecar? Sabendo que nós pecamos pelo pensamento, pelas palavras, pelas ações, pelas omissões. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que nós todos precisamos ser quebrados e refeitos. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Lá na cruz Ele justificou. E nós que aceitamos Cristo somos nova criatura. Os nossos desejos são outros, mas a natureza pecaminosa permanece em nós. É no processo da santificação que essa natureza está sendo modelada, ela está sendo limpa, ela está sendo preparada para um outro momento que nós chamamos de glorificação. Então nós precisamos ser quebrados e refeitos. Nós temos que honrar a Deus sempre na nossa vida. Eu costumo dizer uma coisa: nós não somos vasos prontos. Não somos. Não tem um vaso pronto aqui. Todos nós aqui estamos em processo de moldagem. E eu quero mostrar isso para vocês. Vou pedir às meninas que me dêem uma força aqui. Eu quero mostrar na prática para vocês o que o pastor está tentando e mostrando dentro da palavra de Deus. Isso é muito importante. Obrigado. Muito bem. Eu trouxe aqui todo o aparato que o oleiro usa. Aqui estou eu com o meu avental, amém, irmãos? Só que esse aqui foi a esposa que me fez para mim. Só que ela fez e fez ele bem largo. Ela falou assim: se você sujar seu terno, eu não vou lavar. Não posso esquecer de colocar aqui o meu avental. O oleiro usa o avental. Aqui nós temos um torno. Esse torno é um torno de apresentação. E é um torno também usado para quem quer aprender a fazer vasos e trabalhar como um moleiro. Ele não é possível fazer com ele um vaso, por exemplo, desse tamanho. Não dá. Ele é pesado para ficar nessa roda aqui. Mas ele dá para fazer demonstrações, e é isso que nós iremos fazer nesta manhã. Eu tenho aqui a argila. Essa argila que eu trouxe, ela já está preparada. Obviamente eu não teria como trazer aqui uma argila bruta para apresentar para os irmãos. Mas a argila, para chegar nesse ponto, ela precisa passar por um processo. Ela sai da fazenda ou da roça ou de onde ela veio. Ela sai totalmente cheia de impurezas, pedras, pedaços de madeira. E você precisa achar uma argila 100% pura é quase impossível. Deus usou essa matéria para que nós, seus filhos, eu costumo dizer que ele foi o primeiro oleiro, porque ele literalmente colocou as mãos na massa. E é interessante, não estou dando essas pancadas aqui para enrolar vocês não, viu? Eu tenho que tirar o ar que está aqui, sem deixar com ar também é outro problema. Então, o oleiro tem o principal ponto aqui neste momento. Ele coloca a argila mais próximo do centro. Se eu convidar alguém aqui para vir falar que nunca mexeu com cerâmica, ele vai ter alguma dificuldade.
Porque você perceber, a argila, ela não está centralizada. E eu só consigo fazer e moldar uma peça se eu centralizo a argila bem no centro. Se eu não centralizar no centro, eu não consigo. Então é nesse momento que entra uma aplicação muito importante para nós nesta manhã. Nós só seremos moldados por Deus se nós nos entregarmos nas suas mãos para sermos centralizados na vontade de Deus. Estarmos no centro da vontade de Deus. Você fora da vontade de Deus, não há como Ele moldar você. É por isso que entra a graça. É por isso que eu falei que existe entre nós uma natureza que luta conosco. E todos os dias eu preciso dizer: meu Pai, eu quero me colocar no centro da Tua vontade. Nesse momento o oleiro começa então a moldar a peça que ele está em mente. Há uma coisa interessante a levar em consideração também. Não é o barro que governa o que o oleiro vai fazer, é o oleiro que governa o barro. Você quer estar nas mãos de Deus? Então permita que Ele faça a obra que Ele começou na sua vida, quando você aceitou a Jesus como Salvador. E você entra num processo agora que vai durar a sua vida toda. Esse processo chama santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se na justificação Jesus foi o nosso substituto, na santificação Jesus é o nosso modelo. Eu me lembro que lá na minha cidade, próximo a Belo Horizonte, aconteceu um desastre ecológico numa barragem na cidade de Brumadinho. Acho que deve ter chegado essa notícia aqui no Brasil inteiro, rodou, né? Eu vi uma cena muito interessante. Uma moça que foi encontrada debaixo de um viaduto por 2 caminhoneiros, totalmente cheia de lama, mas viva. Eles mandaram uma corda para aquela moça e puxaram a moça do lamaçal que ela estava, a lama passando por volta dela e ela próximo a uma coluna, e eles puxando a corda. Conseguiram tirar aquela moça daquela lama. Jesus nos tirou da lama do pecado. Nós estávamos sendo levados por uma correnteza de pecado. Jesus nos tirou dali. Por que que Ele fez isso? Não para nos deixar fora simplesmente. Se na justificação Ele nos tirou da lama, na santificação Ele nos limpa da lama. Você entendeu o que o pastor está dizendo? Na santificação Ele nos limpa. É por isso que quando a gente começa a erguer a peça, erguer o vaso, a moldar o vaso, de vez em quando você precisa de parar. Você para porque você encontra alguma coisa que pode prejudicar a feitura daquele vaso. Deus, Ele também usa os seus instrumentos. E o ancião, a anciã, são instrumentos nas mãos de Deus para ajudar a tirar as impurezas que estão em muitos vasos neste mundo de pecado. Muitos. É você. São os pastores que estão aqui, pastores de tempo integral e pastores voluntários. Deus usa, são essas ferramentas que Ele usa para fazer isso. Mas quando encontramos então alguma coisa, nós temos que parar. É difícil não ter. Ontem eu fui numa olaria, na quinta-feira, com o pastor Valdomiro, presidente. E lá nós fomos comprar um vaso para justamente isso aqui, colocar a água. O moço trouxe
E eu percebi na hora, acho que eles nem tinham percebido, eu falei assim, olha, esse vaso está com um problema, tem uma pedra aqui. Eu cutuquei a pedra e de repente ele viu que o vaso estava furado. A água ia vazar toda aqui dentro da igreja. Geralmente a gente encontra, a gente para o processo, tira aquela impureza, joga fora, pega um pedacinho de barro, coloca de novo e continua o processo. Deus faz isso comigo e com você. E nós vamos crescendo, como foi dito aqui, na maturidade espiritual. Cada dia Deus vai nos moldando. Mas a graça dele é tão maravilhosa que o vaso, já começando a dar o seu sinal de que está parecendo uma peça moldada, de repente alguma coisa acontece e aquele vaso moldado nas mãos do oleiro, ele quebra. É por isso que nós falamos: quebra minha vida e faça de novo. Só que tem uma coisa que vocês precisam sair daqui sabendo: nós oleiros, e Deus mais ainda, Ele não joga o barro fora. Você não presta, tenho lutado com você, você não serve, vou jogar você fora, vou arrumar um outro vaso. Deus não faz isso. Deus começa um processo novamente, aquele que eu estava no começo aqui fazendo, batendo a argila, e vai batendo. Muitas vezes isso aqui dói sim, mas é Deus trabalhando em nós. Quando os nossos primeiros pais caíram, o vaso caiu e machucou, estragou Adão e Eva. Deus então pegou aquele barro e começou novamente. Eu vou cuidar do meu filho. Eu não vou querer Adão e Eva lançados no pecado, nas mãos do meu inimigo. E ele então começou a fazer isso com uma diferença. Ele falou assim: Adão, com o suor do seu rosto comerás o teu pão, Adão. Eva, com dores de parto terás filhos. As consequências do pecado, elas nos acompanham. Não tem jeito. Mas temos um Deus que nos ama. E não importa quantas vezes nós venhamos a cair, não importa. Deus nos ama. E Ele começa novamente o processo. Deixa eu bater mais um pouquinho aqui, irmãos. Esse barro aqui simboliza muitas pessoas, que às vezes Deus tem um trabalhinho a mais com ele. Preciso dar umas pancadas maiores aqui. E assim nós vamos então sendo refeitos para a glória de Deus. Amém? Nós não somos vasos prontos. Nós somos vasos que estão nas mãos do oleiro. Eu já estou concluindo aqui as minhas considerações. Quer você ser esse vaso? Quer você ter a certeza de que você está nas mãos do oleiro? Volte para o centro da vontade de Deus. Todos os dias, quando for necessário. Não tenha medo. O seu Pai está sempre de braços abertos a colocar mais uma vez a mão na massa e fazer dele um vaso novo. E eu vou te dizer uma coisa: nesse processo de recuperação dos seus filhos, chegará um dia que esse vaso estará pronto para todo sempre. Como assim, pastor? Eu vou ilustrar para vocês aqui rapidamente. Quero fazer este novo vaso, mas eu gostaria de ilustrar para vocês algo que vocês vão entender dentro da ilustração. Deus nos refaz novamente. Estamos aqui hoje unicamente porque a graça de Deus nos atingiu, nos chamou
nos libertou, nos guardou. E hoje eu sou filho de Deus, amado por Ele, querido por Ele. E tudo que eu quero é honrar e glorificar o nome de Deus. Todos nós aqui somos vasos de barro. Eu trouxe aqui, eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é um vaso. Eu procurei fazer do mesmo vaso. Está vendo esse outro vaso? Esse aqui é um vaso que não foi para o forno ainda. Ele não foi para o forno. Ele quebra à toa. Ele tem muita facilidade de quebrar. Ele está seco. Mas pastor, o que é isso? Isso significa que esse vaso não serve mais para moldar? Não. Aqui que entra a ciência da cerâmica. Esse barro aqui não pode ser jogado fora. São pessoas endurecidas. É aquele marido que não aceita o evangelho. É aquela esposa que resiste ao chamado do Espírito Santo. Estão endurecidos e não se rendem ao evangelho. Mas é com esse barro duro aqui, que aparentemente não tem mais o que fazer, o oleiro coloca num lugar que ele chama de picadouro, quebra ele, começa a colocar água, começa a bater com as mãos ou com algum objeto, até ele voltar a ser um vaso moldável novamente. É isso que acontece. Por isso que tem muitas pessoas de coração duro, mas não podemos desistir delas. Se é um filho que está distante, se é o esposo que está distante, ou se é a esposa que está distante, nunca desista. Agora tem um outro vaso aqui nas minhas mãos. Esse aqui é um vaso queimado. Como é que é esse processo? Primeiro, o vaso é moldado, depois ele é torneado, fica endurecido, pronto para ser queimado. Esse vaso aqui está queimado, a cor dele é diferente. O que acontece aqui, pastor? Neste caso aqui, esse vaso ainda, dentro do contexto espiritual que eu estou pregando, ele não está pronto ainda. Não está. Mas no conceito, ou no que concerne ao ímpio, a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 19, me fugiu o verso aqui agora, ela diz assim, que aquele que é justo, justifique-se mais ainda, continue na justiça, e aquele que é impuro, continue na impureza. Nesse momento aqui, nós passaremos por uma grande tribulação, segundo a Bíblia. Essa grande tribulação, se estivermos vivos, todos aqueles que saírem vencedores dessa tribulação, receberão vestes o quê? Brancas, vestes brancas, pureza, a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Diga amém. Fala comigo assim, eu receberei a veste dos justos, eu entrarei nas bodas do Cordeiro, de branco, o vaso será pintado, mas aqueles que não aceitam, o profeta Jeremias disse, que Deus falou com ele assim, vai lá, volta na casa do oleiro, compra um vaso queimado, e deixa este vaso cair. Sabe o que a palavra de Deus para Jeremias? Ele disse assim como esse vaso, que não tem mais como ser refeito. Nesse ponto aqui, já não tem mais solução.
são pessoas que estão com a mente cauterizada, são pessoas que pecaram contra o Espírito de Deus e não aceitaram os chamados do Espírito Santo de Deus. São vasos que não tem como mais ser restaurado. Falta aquela primeira música que nós cantamos aí, Em Tuas Mãos. Você pode ficar em pé para a gente fechar com esse momento? Pode soltar aí. Quer você ser um vaso nas mãos de Deus? Não pense que você está pronto. Você não está pronto. Eu não estou pronto. Nós somos vasos que estão sendo moldados. Mas um dia, este vaso será revestido com as vestes brancas da justiça de Cristo. Nunca mais dor, morte, tristeza, nunca mais o pecado, nunca mais a separação, nunca mais a morte. Em tuas mãos eu sou pó e um valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro um novo vaso. Da imoralidade, que o Senhor nos dê condições a cada dia para ser luz por onde passarmos, em nome de Jesus. Em tuas mãos, cante, eu sou pó. Quem sou eu
nas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim, nas mãos